Este trecho, parecido com um quadrado bem no centro da capital paulista, vem através dos tempos alimentando histórias de mistério e maldição. Uma trajetória sinistra que começa na época da escravidão. Aqui nesse local, antes da abolição, os escravos eram torturados até a morte. Dor, sofrimento e morte começavam a marcar o local para sempre. Bom, o que vemos neste caso, né, que onde existe sofrimento, mortes, né, ocasionadas assim nessas épocas de escravidão, sempre vai trazer o quê? Um sofrimento interno muito grande. Isso mexe muito o seu campo emocional. E se seu campo emocional ele está desesperado, apavorado, automaticamente em planos paralelos, ou vamos dizer melhor, em plano espiritual, isso acaba o quê? Atraindo frequências densas que se alimentam do seu medo. Então, de certa forma, é como se fosse um vampirismo, tá? Entidades densas, ou obscuras ou negras, se alimentam do seu medo, tá? Então, dentro de todo o medo, sofrimento que aconteceram nessas épocas da escravidão, aquele local, né, vamos dizer, aquele terreno, que ao futuro seria, né, o edifício da alma, ele fica totalmente contaminado com essas almas e também com os seres que as pessoas, vamos dizer, melhor que morreram, ok? E, infelizmente, fica toda essa energia e o que vem é futuro, é o que a gente vai saber agora, tá bom? Vamos continuar vendo o vídeo para a gente poder entender melhor toda essa história, ok? 1948. Alheia ao tenebroso passado do lugar, a tradicional família Ferreira Camargo se instala no casarão erguido no local onde tantos escravos foram assassinados. A mãe viúva, Benedita, as duas filhas, Maria Antonieta e Cordélia, e o único filho homem da família, Paulo, parecem levar uma vida normal. Mas atrás da aparente tranquilidade se escondia um drama. Um drama que acabaria em tragédia. O romance de Paulo, recém-formado em química orgânica, com uma ajudante de enfermagem chamada Isaltina, desagrada profundamente a família. É que Isaltina não era mais virgem, o que agredia os padrões da época. E, além do mais, o casamento de Paulo representa uma ameaça à estabilidade financeira da viúva e de suas duas filhas. Aos poucos, o ambiente da casa da família Ferreira Camargo começa a se tornar insuportável. Enlouquecido de ódio pela mãe e pelas irmãs, arquiteta um plano macabro. Alegando precisar de água pura para suas pesquisas químicas, Paulo contrata 2 homens para abrir um poço no quintal da casa. E é a própria mãe de Paulo quem paga os operários, sem desconfiar da macabra finalidade do poço. Enquanto isso, as brigas por causa do namoro de Paulo continuam. No quintal, a cisterna aberta parece aguardar que Paulo leve o seu plano diabólico até o fim. E uma noite, ele reúne a família como sempre fazia para um chá. Sem que sua mãe e as 2 irmãs percebam, ele põe um sonífero na bebida delas e dá sequência ao seu plano. Pega o revólver e aponta para as mulheres adormecidas. Atira 1, 2 vezes. Executa a mãe e as irmãs pelas costas. A mãe e a irmã mais velha morrem na hora. Mas a caçula ainda geme no chão. E a mente de Paulo atira nela mais uma vez. Paulo prossegue seu ritual de horror. Cobre a cabeça das mortas com um capuz e arrasta os corpos até a cisterna. Os enterra, um a um. Finalmente, Paulo volta para dentro de casa. Com muito cuidado, limpa todo o local. Só uma peça fica como testemunha do bárbaro crime. O pijama de Paulo, que ainda tem marcas de sangue e barro. Paulo passa os dias sozinho no casarão. O desaparecimento das 3 mulheres começa a despertar suspeitas.
Paulo cai em contradição quando lhe perguntam pela família. Primeiro diz que viajaram, depois que sofreram um acidente, até que o testemunho de 2 vizinhos esclarece o caso. Eles contam que na noite do crime ouviram gemidos e uma movimentação estranha próxima ao poço. A polícia não tem mais dúvidas. E é um Paulo transtornado que leva os policiais até o poço. Quando percebe que não tem mais saída, pede para ir ao banheiro. Lá, pega a arma que havia escondido e se suicida com um tiro no peito. Então, pessoal, o que a gente percebe é que Paulo, ele se sente influenciado com toda uma energia densa que estava ocorrendo com seu relacionamento novo com essa sua namorada. Mas vamos entender a coisa do início. Se a gente vê que esse terreno que foi construído a casa já estava totalmente amaldiçoado, de certa forma, devido à morte, sofrimento, que já vinha de escravos, percebemos que o terreno criou uma mandala, e essa mandala totalmente densa. Quem vai morar a futuro, que é esta família, de Paulo, o que vai perceber? É que todos nós humanos temos nosso lado positivo e nosso lado negativo. Mas quando você entra dentro de uma frequência onde a mandala, que seria o terreno, se formou já negativa desde o início, antes da construção da casa, automaticamente isso vai influenciar de uma certa maneira a família, onde vai puxar o quê? Seus instintos mais densos e negativos possíveis. Então o que aconteceu? De certa maneira, a frequência entre a mãe de Paulo, as irmãs, elas acabaram ficando influenciadas com essa densidade. E Paulo também. Paulo, segundo a história passada dele, se suspeita que ele era usuário de drogas, que tinha alguns problemas. Dizem que ele, na faculdade que estudava, onde ele fazia química, ele aos fundos da faculdade deu tiros, ele andava armado direto. Então parecia que ele era meio transtornado. E aí, quando conheceu essa garota, que a família reclamava muito porque ela já não era virgem, os padrões da época eram totalmente contra isso aí, criou uma situação muito grande. Parece que ela era de família simples, mas humilde, e a família já de status da época. Então, o que acontece? Muita coisa foi influenciando e ativou de certa forma esse lado negativo, onde predominou totalmente seu campo emocional de Paulo, que acabou cometendo, de certa forma, uma barbaridade com sua família, matando todo mundo. Então, gente, o que percebemos, isso que ocorreu aí, não é o primeiro caso e nem vai ser o último. Isso ocorre em muitos lugares do mundo, e de formas talvez mais sutis acontece em muitas casas que conhecemos, ok? Discussões e brigas devido ao passado histórico que existe no terreno onde vivemos muitas vezes, ok? Então, vamos continuar vendo o filme para a gente poder falar um pouco mais sobre isso aí, entender melhor todo esse caso, esse mistério do edifício Joelma, tá bom? Vamos lá então. Alguns anos depois, a cidade sepulta com enormes edifícios aquele cemitério de tantos horrores. Mas, em um dos prédios ali construídos, a tragédia iria marcar presença novamente, e de forma muito violenta. 1974. O incêndio do edifício Joelma foi um dos maiores que a cidade de São Paulo já viu. As labaredas, a fumaça, começam a matar. No alto do prédio, nas janelas, o desespero, o medo da morte. 189 pessoas morreram e 280 ficaram feridas. As chamas destruíram tudo, como se a maldição tivesse voltado mais forte. A tragédia do Joelma teve repercussão internacional e inspirou o filme Inferno na Torre, um dos mais célebres roteiros de catástrofe produzidos em Hollywood. Hoje, o prédio que se chamava Joelma
se chama Edifício Praça das Bandeiras e é um dos mais bem equipados contra incêndio. Mas, apesar de toda a segurança e sofisticação dos seus equipamentos, o medo parece rondar o local. O que vemos agora, a gente percebe que dentro de toda essa situação que aconteceu com o edifício Joelma, muitas mortes, muito sofrimento, né? E vimos assim, que tudo dentro de um contexto que vem de um terreno, onde houve escravidão, sofrimento e morte. Onde do terreno nasceu um casarão, onde houve também sofrimento e morte. Onde nasceu o edifício Joelma, que também aconteceu o mesmo, sofrimento e morte. Então, o que a gente percebe dentro disso? Que aonde acontecem situações densas de sofrimento seguido de morte, e isso acontece em mais de unidade, vamos dizer assim, em grupo, em quantidades maiores, ficam almas aprisionadas no local. Então, vamos entender assim. Quando uma pessoa morre, tem pessoas que morrem e conseguem se desprender da matéria e subir por planos mais elevados e serem doutrinados. Mas isso não acontece com todo mundo. Tem gente que morre e fica presa. E fica presa vivenciando o quê? O sofrimento que viveu enquanto estava em vida. Exatamente o que aconteceu com esse terreno do Joel. Então, o que ocorreu? Ocorreu que ainda antes do casarão ser construído, existiam seres que estavam sofrendo com as mortes, né, da escravidão e todo aquele sofrimento total, e entidades já desencarnadas muito antes desses episódios que entraram no mundo obsessor, né, o vampirismo, né. Então esses seres obsessores, né, umbralinos, vamos chamar também, se alimentavam desses seres que eram mortos, né, na época, os famosos escravos. Então o que aconteceu, gente? O morto, que foi, né, morto através de sofrimento, de chuvas, torturas, enfim, né, episódios que levaram ele à morte, ele fica pedindo socorro no plano astral. E nesse socorro, ele vai procurar ajuda às pessoas que muitas vezes estão já vivas. Então seria o casarão. Então eles entram na frequência do vivo, acabam sendo um encosto do vivo e acabam influenciando nas atitudes do vivo. Só que um está pedindo socorro e o obsessor está entrando de carona. E nessa carona, ele está buscando do vivo a sua emoção mais densa que ele tem, seu lado negativo, onde leva a pessoa a ser chata, onde leva a pessoa a ser arrogante, onde leva o nervosismo da pessoa a entrar num plano onde ninguém suporta ele, onde ele se torna uma pessoa indesejada. Então, ele vai o quê? Mexer com esferas densas da pessoa viva. Tá? Vai encostar nele e vai influenciar totalmente. Ainda mais quando é uma densidade muito grande e vai ocasionar situações e padrões onde a pessoa vai criar uma discórdia, brigas, conflitos diários. Ok? Então, isso aconteceu. E, caso Joelma foi o quê? Quando se foi feito um filme, né? Foi feito um filme falando do Joelma, toda a história foi reproduzida. Nas filmagens apareceram nas cenas, né, imagens de espíritos, né, situações, né, de objetos se movimentando, situações de entregadores, né, que foi com uma perua lá e viu uma mulher toda de branco flutuando. Então ocasionaram várias situações. Então o que são essas entidades? São entidades que estão muitas vezes procurando ajuda, que são do acontecido de 1º de fevereiro de 1974, o dia do incêndio, né, que estão até hoje procurando auxílio, que precisam ser doutrinadas, né, e sair dessa energia. Então o que acontece? Até hoje elas ficam procurando esse auxílio. Então percebemos que o tempo
após a vida, né, quando chega o plano da morte, se você ficar preso no plano material e dando sequência ao que você vivenciou antes da sua morte, você vai ficando uma eternidade. E para quem está vivo e frequenta tal local, vai sentir, vai ver, né? Ele vai perceber toda a existência de um outro lado que nossos olhos físicos não conseguem enxergar. Mas a nossa sensibilidade consegue perceber totalmente. Tá? Então, gente, isso é uma realidade da vida, é uma realidade da espiritualidade, tá? Que muitos não querem acreditar, porque na verdade eu vejo assim, tem medo de acreditar, mas é a grande realidade. Não se esqueçam que a nossa vida aqui nesse corpo físico é passageira, que a nossa grande realidade após vida física é o outro plano. Isso é a nossa eternidade. Tá bom, pessoal? Então, comentários, vocês mandem, entrem em contato, tá? Eu vou postar novos vídeos com assuntos do tema e assuntos também diversos relacionados à espiritualidade, ufologia, em sequencial assim, ok? Muito obrigado a todos vocês, ok?